uma pessoa fará pouca coisa, já se supõe que tem que haver outra maneira de proceder, e está a metodologia a funcionar, e São Paulo viu isso bem, por isso vai ter de arranjar cooperadores, chegaremos lá já em breve. Esta é a graça que vem traz e que preenche a vida toda de Paulo, da graça recebida. Não foi nada obra dele. O que está ali escrito é: a graça tem tempo e jeito maternal, é a tal pedagogia muito maternal de São Paulo. Descobre sempre alguém para embalar. A graça só sabe dizer sim. A graça é Deus a olhar por mim. A graça bíblica, de facto, é um gesto maternal de uma mãe que embala o seu bebê e sorri para ele com um olhar maternal. Digamos que esta é a pedagogia de São Paulo. Tão direta, tão carinhosa, tão afetuosa. Mas não chega dizer isto: a graça é Deus olhar por mim, sou eu também olhar por ti assim. E a assinatura que está aqui em baixo, que é São Paulo, a primeira carta aos Coríntios 15, 10, em que São Paulo diz: é pela graça de Deus que sou o que sou. Portanto, ele não sente que seja seu isto. É pela graça de Deus que sou o que sou. Coisa importantíssima, nós reconhecermos que o dom que levamos dentro é um dom, é de Deus e não é nosso. De resto, a graça preenche de tal modo as cartas e a vida de Paulo, que é o que está ali. Ele abre e fecha todas as cartas, é o envelope das cartas. São Paulo usa a graça 100 vezes, enquanto que no resto do Novo Testamento aparece 55 vezes, só para se aperceberem que São Paulo é o homem da graça, que sente a graça, que vive a graça e transmite a graça. Se virmos a primeira carta do Novo Testamento, só para termos uma ideia, que, como sabem, a primeira carta em absoluto, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita nos anos 49, 50, mais ou menos no inverno, talvez, 49, 50, que Paulo escreve de Corinto e envia para Tessalónica. Daqui a pouco vimos aqueles tratozinhos, logo a abrir, para verem como é que começaria, se fosse por ordem cronológica, o Novo Testamento. Começaria assim: a graça, cá está a palavra-chave, a graça, ren, hebraico, haris, de onde vem o nosso carisma, carismático, estas palavras vêm todas daqui, este haris. Mas se este ren passar para verbo, hanan, o verbo grego já é eleu, a tradução, a maioria das vezes é por eleu, daí o nosso importantíssimo Kyrie eleison, que é lindíssimo. Kyrie eleison, tudo somado, é dizer a Deus que pega em nós ao colo, nos embala e sorria para nós, com o seu olhar maternal. Isso é que é o Kyrie eleison, que é lindíssimo, que nós temos nas nossas celebrações e que devíamos viver. Graça a vós e paz. E depois, logo assim, no versículo segundo, damos graças. Portanto, notem ele saúda com a graça e dá graças. Damos graças a Deus sempre. Sempre. Não é de vez em quando. Sempre. Por todos vós. Isto é absolutamente delicioso. Um homem que vive da graça e que faz graça. Se lerem a carta aos Romanos, eu de vez em quando faço esse exercício, a carta aos Romanos começa, obviamente, com Paulo que se apresenta, como apóstolo, por aí abaixo, saúda a igreja que está em Roma, obviamente que deseja na mesma graça e paz a quem lá está, e depois, no versículo 8 diz assim: primeiro, dou graças ao meu Deus por todos vós. Primeiro dou graças. Primeiro, próton, no texto grego. Pois, a gente continua a ler a carta, quando nós encontramos num texto, primeiro, o que é que estamos à espera? Que mais página, menos página apareça o segundo, não é? Depois terceiro, primeiro. Pois, pode ler a carta toda até ao fim, que nunca mais encontrarão o segundo.
Isto diz também da beleza. É tal uma coisa, Paulo só faz uma coisa. Ele é fruto da graça e transborda essa graça, transvasa essa graça para Deus e para os seus irmãos. De tal maneira que, o que já aqui no fundo queria deixar-vos é novo. As nossas relações, as relações que nós estabelecemos entre nós, habitualmente são bilaterais. Isto é, eu falo contigo, somos dois a falar, estamos a falar, uma relação bilateral. São Paulo não conhece esta relação, a bilateral. São Paulo conhece a relação trilateral. Não sei se estão a perceber o que é uma relação trilateral. Isto é, São Paulo, obviamente que pode vir falar comigo. Mas quem é que acompanha São Paulo? Cristo. São Paulo não estabelece relações bilaterais, é trilaterais. Ele não pode vir falar comigo sem falar de Cristo e sem me apresentar a Cristo. E eu não posso ver Paulo sem ver Cristo. Isto, do meu ponto de vista, é a nossa fragilidade mais vincada. É que nós estamos cheios de nós, não cheios de graça. E Cristo aparece nas missas e mal aí se vê. Mas na nossa vida diária não se vê praticamente nada. Não anda connosco, não se nota. Percebem? Aqui o problema é, se não se nota, quer dizer que não anda mesmo comigo. Porque se andar comigo, se eu andar com ele, nota-se. Tem de se notar. Relações trilaterais, ou, como propõem outros, quadrilaterais. Quadrilaterais porque Paulo é Paulo, mais Cristo, mais aquela pessoa com quem vai comunicar, e ainda os seus cooperadores, de quem ele nunca prescinde. Portanto, Paulo, Cristo, a pessoa com quem se relaciona e os seus cooperadores que ele nunca esquece. Portanto, trilaterais ou quadrilaterais. Assim devem ser as nossas relações. É assim que se evangeliza. Mas se na minha vida não transparecer Cristo, e se na tua também não transparecer, nós não vamos longe em termos de evangelização. Porque mesmo quando falamos de Cristo, as pessoas não o veem. Porque não o veem em nós. Não o veem na nossa vida. Não o veem nas nossas situações de pobreza ou de riqueza. Se calhar veem-nos ricos, veem-nos assim, veem-nos assado. Não nos veem debruçados sobre as pessoas, veem-nos a voltar as costas às pessoas, etc. Portanto, nota que Cristo não se vê muito na nossa vida. Aí temos que cristificar muito mais a nossa maneira de ser. E esses desafios vêm-nos de São Paulo. Então, sim, agora, a outra rede de missão. Temos pouco tempo, depois o espaço aberto. Portanto, isto é lógico. Portanto, é óbvio que salta à vista que, sendo uma evangelização muito personalizada, Paulo precisa de muitos e bons cooperadores, é evidente, e nós também. Cada vez sentimos mais isso. E esta diocese, penso que é pioneira em ir ao encontro dos leigos e abrir pistas aí, caminhar. Cada vez mais temos que ir para aí. O documento de Aparecida de 2007 disse que na igreja, digamos, olhamos para a nossa igreja reunida ao domingo, em assembleia, na igreja não devia haver ninguém sem nada a fazer. Não digo só ao domingo. Digo, não devíamos ter ninguém sem nada a fazer. Que esteja lá só de braços cruzados a assistir e que no final se vá embora. Todos devíamos ter missões. Sei lá, grupos de caridade, grupos de acompanhamento, grupos disto, grupos daquilo, grupos de evangelização. Há hoje tanta coisa. E nós podíamos envolver tanta pessoa que se sentiria muito mais feliz. As pessoas têm que ser visíveis na igreja. Não se pode ver só o bispo, só o padre, o catequista, o sacristão e, porventura, o grupo coral. Um pouco mais. Tem que haver muito mais coisas. Temos que ter muito mais pessoas ocupadas, felizes, portanto, porque fazem, eu tenho isto para fazer.
Claro que não é só a catequese, não pode ser só o grupo coral. Está os grupos de evangelização, os grupos de acolhimento, os grupos de escuta, os grupos de caridade. Uma caridade alargada, não é a caridade que a gente faz lá nos nossos centros paroquiais, porque essa aí é para assistir pessoas necessitadas diretamente, mas que vá ter com as pessoas para as ouvir, para ver os problemas que as habitam, para as deixar falar. Porque há pessoas que estão em casa muitas vezes sozinhas e que não têm ninguém com quem falar. Isto é caridade. E há pessoas. Temos que dar esta noção alargada da caridade. Acho que há tanta coisa para fazer nesse sentido. Então, a outra rede da missão, muitos e bons cooperadores. Mas botar aqui uma imagem que junta muitas mãos de cores diferentes para mostrar exatamente. É uma imagem que mostra esta cooperação, esta rede de cooperação. Vou-vos mostrar o capítulo das saudações, que é o capítulo 16 da Carta aos Romanos, os primeiros 15 versículos, onde mais nomes juntos aparecem. Como sabem, este capítulo tem sido achado por alguma exegese, já em séculos passados, em tempos passados, como sendo um anexo à Carta aos Romanos, porque, como sabem, São Paulo não conhecia ninguém em Roma, nunca lá tinha ido. Quando escreveu esta carta, desde Corinto, talvez em 55, 56, antes de ir para Jerusalém e ser preso, e só depois é que vai para Roma. Paulo não tinha ido a Roma, aparentemente não conhecia ninguém em Roma, e algumas vezes diz, pois ele juntou estes nomes, mas a gente não sabe. Porventura é um anexo, que foi anexado à carta aos Romanos, que terminaria no capítulo 15, e de facto há lá um certo remate no capítulo 15, e isto é um anexo de nomes, talvez, de Éfeso, em que São Paulo mandaria para Éfeso, onde ele esteve 3 anos, conhecia mais gente, e estes nomes são capazes de ser de Éfeso. Hoje a tese está ultrapassada e todos nós defendemos claramente que este capítulo é de gente que está em Roma. Paulo não os conhecia. No ano 49, como sabeis, o imperador Cláudio decretou a saída de Roma do pessoal do Oriente, judeus e cristãos, que com eles se pareciam, e foi tudo expulso. E grande parte das pessoas que São Paulo encontrou em Corinto, a começar por aquele casal, Priscila e Áquila, e outros, tinham sido expulsos de Roma por Cláudio em 49, no ano 49. E Paulo lidou com eles no Oriente. Entretanto, em 54, no ano 54, Nero, que nos primeiros anos do seu reinado foi um bom imperador, depois na segunda metade é que descambou, decretou que podiam regressar a Roma. E eles regressaram a Roma. Grande parte regressou a Roma. E quando Paulo escreve este texto fantástico, notem que ele tinha encontrado estas pessoas no Oriente. Entretanto, tinha regressado a Roma. Eram todos aqueles que ele conhecia e que estavam agora em Roma. E que foram os seus cooperadores brilhantes nas comunidades de Corinto, de Éfeso, de Filipos, de Tessalónica e outras. Então vamos ver este texto, para mim é dos mais belos e mais significativos, e que nos mostra bem a rede de gente que andava à volta de Paulo. E não há como a gente pegar no texto, ele é fácil de ler deste rapidamente. Então Paulo escreve para Roma assim: recomendo-vos Febe, nossa irmã. O castanho e o acastanhado normalmente são os nomes, depois vêm os títulos das pessoas, vem mais escuro. O amarelo é o afeto que liga Paulo e estas pessoas. O azul é uma coisa que São Paulo nunca pode abandonar, que é este Senhor, o Cristo. Recomendo-vos Febe, nossa irmã. Não é irmã de sangue, é irmã em Cristo. Mas notem como Paulo trata as pessoas. Nossa Febe, nossa irmã, diaconisa, diáconos, obviamente que não é um diácono ordenado, é alguém que serve, um serviço, servidora da igreja de Cencreas. Cencreas era o porto oriental de Corinto. Notem que nesta altura Corinto era a cidade mais importante da Acaia, sul da Grécia. Não
não era Atenas, era Corinto, e este porto era muito frequentado, muita gente chegava, muita gente saía. Febe era uma pessoa que estava ali a acolher e a ajudar aqueles que saíam. É uma servidora da igreja de Cêncreas. Claro, obviamente já estão a ver que uma pessoa que acolhe, que recebe e que envia, tem que ser uma pessoa preparada. E temos aqui um modelo, excelente modelo, da igreja de Cêncreas, para que a recebais no Senhor. Agora, está em Roma, para que a recebais no Senhor, no Senhor. Portanto, notem que Paulo não é só afeto. Este Senhor e este Cristo não deixam nunca de estar no coração de Paulo. Não é só afeto, é muito mais teologia também, no Senhor, para que a recebais no Senhor, não com mera afetividade, mas no Senhor, de modo digno dos santos, que é outro nome dos cristãos. E assim estáis, em tudo o que de vós necessitar, pois também ela foi benfeitora de muitos, e até de mim próprio. Benfeitor é prostatis em grego, é aquela pessoa que está sempre disponível para ajudar quem necessitar. Benfeitora de muitos e até de mim próprio. Nós precisamos de muitos benfeitores, que façam bem, que assistam, que acolham, que recebam. Pessoas disponíveis. Porventura, Febe é aquela que vai levar a carta aos romanos. Ele é que transporta a carta. E Paulo diz, recebei bem, e lede bem a carta que eu vos envio. E vai Febe. E esta servidora de quem Paulo se serve. Como vê, ele não faz diferença entre mulheres e homens. Como vão ver. Saudai Prisca. O diminutivo de Prisca. Priscila. Prisca e Áquila, tal casal. Saudai. Meus cooperadores, em grego, synergoi. A letra seria com-trabalhadores. Não são empregados, não são criados. Trabalham comigo. Cooperadores. Fica bem. Nem acima nem abaixo. Trabalham comigo. Em Cristo Jesus. Notem isto que ele não deixa. Podia cortar esta frase, não pode. Em Cristo Jesus. Portanto, aqui se vê um casal que lhe foi muito útil, foi este casal que o acolheu, como sabemos, em Corinto, e que Paulo viu a utilidade que este casal podia ter para a transmissão do Evangelho e levou-os para Éfeso. Não fez o seu quartel-general, levou-os para Éfeso, porque achou que eles eram muito úteis, portanto não os deixou ficar, levou-os para trabalhar com ele no Evangelho. Os quais, para salvar a minha vida, expuseram a sua cabeça. Pessoas, portanto, também de total dedicação. Foram até o ponto de dar a vida por Paulo se fosse necessário. E não sou apenas eu que lhe estou agradecido, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Uma igreja doméstica. Também já vem aqui que a igreja das famílias. Nós estamos perdendo um bocadinho isso, das igrejas, sei lá, dos amigos, dos familiares se juntarem, não apenas para comer um banquete ou para um lanche, mas para partilhar um bocadinho do Evangelho, para escutar a palavra de Deus, para partilhar, para se alegrar com isso. Metodologias que Paulo usava, que nós estamos a usar agora, ou a começar agora, mas ele usava isso. A igreja que se reúne em sua casa. Casa, que empresta logo também um sentido afetivo. É isto. Portanto, não são apenas pessoas neutras, são pessoas com osso, com carne, com sangue, com afeto, que se reúnem em casa. Saudai o meu querido Epéneto. Notem esta linguagem que nós hoje, se calhar, temos vergonha de usar. Mas São Paulo não tem vergonha nenhuma de usar palavras que têm a ver com Deus. Agapetos. O meu querido Epéneto, que constitui as primícias da Ásia para Cristo. Talvez o primeiro que eu tenha trazido para a fé em Cristo. Nunca mais esquece. Papa Francisco diz-me na sua exortação apostólica para nós rezarmos com nomes. Rezai com nomes.
pondo nomes na vossa oração, para não rezardes em abstrato. Isto é, rezai por A, por B, por C, pelo António, pela Maria, pela Joana, com nomes. Nomes. Vê-se bem, Paulo vive com nomes. Não esquece. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Trabalhou o grego copial. Este trabalho do Evangelho diz copos, não é copos. Copial e copos. É o trabalho do Evangelho, o trabalho duro e puro e feliz do Evangelho, que muito trabalhou por vós. Portanto, é que tenha alguém que se dedicou à comunidade cristã, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrónico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, que se distinguiram entre os apóstolos e me precederam em Cristo. Este em Cristo, ou no Senhor, ou em Cristo, notem que ele não pode retirar isto. Alguém que ele já encontrou no trabalho do apostolado. Não está aqui a falar em apóstolos, ao nível de Pedro, Paulo, etc. Não está a falar a esse nível, mas enviados também. O curioso é que São Paulo não evita dar os títulos que ele dá a si mesmo aos seus cooperadores. Chama-lhe diáconos, já viram? Chama-lhe apóstolos. Isto é, os títulos dele, ele dá-os aos outros. Porque esta rede à volta de Cristo é para ele fundamental. Todos eles dedicados ao trabalho do Evangelho. Muito bonito. Saudai Ampliato, que me é muito querido no Senhor. Sempre isto. Notem que não é puro afeto. Aqui, sempre em Cristo, no Senhor. São as tais relações trilaterais, ou quadrilaterais, se quiser. Saudai Urbano, nosso cooperador, sinergós, em Cristo. E o meu querido está aqui. Saudai Apeles, provado em Cristo. Em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalharam no Senhor. Trifena e Trifosa. Foi por isso que há pouco chamei a atenção para aquele, como uma mãe, Trofós, Trifena e Trifosa derivam desta ama de leite. Nós precisamos de amas de leite na igreja. Amas de leite são pessoas acolhedoras, sensíveis, afetuosas. Às vezes somos muito frios. Que tratem as pessoas com afeto. Que não espantem as pessoas logo à primeira, como às vezes acontece connosco. Amas de leite, que sejam as primeiras a lidar com as pessoas que chegam, de uma forma carinhosa e afetuosa. Trifena e Trifosa, que trabalharam no Senhor. Saudai a querida Pérside. Nós também não éramos capazes de usar esta linguagem de hoje. A querida Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, o eleito no Senhor. E a sua mãe, que é também a minha. Em termos afetuosos, não em termos de sangue, como é óbvio. Mas aí isto é muito afeto, que está aqui. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermes e os irmãos que estão com eles. Estes irmãos que estão com eles. Sempre há mais lá. Família cristã. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas e todos os santos que estão com eles. Viram uma rede, uma teia de nomes no Senhor, em Cristo, viram 10 vezes, no Senhor e em Cristo 10 vezes. Uma teia de nomes, e com títulos de trabalho. Chama a atenção para isto só. O que é que se pode aprender com uma lista de nomes? Aparentemente é uma lista de nomes, e a gente às vezes lê aquilo, são nomes, não interessa mais nada, não interessa. Em primeiro lugar, são 27 pessoas, com nome. Tão depressa nós esquecemos os nomes das pessoas. Nós. E as pessoas gostam de ser tratadas pelo seu nome. Para começar por mim, eu não decoro muito os nomes das pessoas. Mas sinto que quando nós tratamos a pessoa pelo nome, é outra coisa. São 27 pessoas com nome. Homens e mulheres, mulheres e homens. Em relação afetuosa com Paulo. Certamente verificaram isso. E é importante. De resto é o tratamento de Deus.
Deus diz, chama Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Saulo, Saulo. Deus não fala assim, fulano, chega aqui. Deus não faz assim, pois não? Deus não assolia. Deus chama pelo nome. É importante. Por resto, este texto de Isaías, para assegurar estes nomes e o tratamento pelo nome, chamei-te pelo teu nome, diz Deus, tu és precioso aos meus olhos, és digno de estima e eu amo-te, diz para Israel, és digno de estima e eu amo-te, por isso chamei-te pelo teu nome, carinho e outra vez relação personalizada de Deus. Vê este texto de Isaías grande, 49:16, vê sobre as palmas das minhas mãos te tatuei, diz Deus. Diz Deus acerca de nós. Tatuar nas palmas das mãos. Se virem atrás em 44, número 15, são os namorados, os amantes que tatuam os nomes, neste caso de Deus, que era amado, nas palmas das mãos. Aqui é Deus que nos tatua nas palmas das suas mãos para nos ver sempre, porque nos ama. É um pouco isto que Paulo tem naquela lista de nomes. Há nomes que ele está sempre a desfiar, como no rosário. Mas, naquela lista de nomes, são 27 pessoas em estreita união com Cristo. Está sempre presente. O único fundamento posto para sempre, Cristo. Portanto, não pode faltar este cimento. Em Cristo, o Senhor 10 vezes. Está no texto. Em Cristo Jesus, já tínhamos visto que aparece muitas vezes nas cartas de Paulo, 130 vezes, em Cristo ou no Senhor. Bom, ele não consegue funcionar sem isto. Em Cristo, no Senhor, vê tudo assim. Não pode não ver de outra maneira. São as tais relações trilaterais ou quadrilaterais. Estreita união com Cristo e com os cristãos, a igreja que se reúne em sua casa. Isto é afeto, isto é proximidade, isto é ternura. E que gastam a vida pelo Evangelho, são os tais cooperadores ou trabalhadores do Evangelho. Gastam a sua vida pelo Evangelho. Que tem outra vez a imagem. E tem isto com que terminamos. Cooperadores precisam-se para formar uma rede de evangelizadores. Já ouviste chamar pelo teu nome? Isto não é tanto para nós, é para nós provocarmos outros a ouvirem o seu nome e a formarem esta rede de cooperadores. Sem eles, nós não vamos nunca longe. E num mundo vasto como é uma cidade ou aldeia, que é quase a mesma coisa. Uma cidade tem imensas ruas, imensa gente que anda por aí, nós não nos aproximamos deles. Mas nas aldeias é a mesma coisa, como acontece comigo lá naqueles povoados dispersos, das regiões de Lamego, lá do interior, em que entro naqueles povoadozinhos, encontro 10 ou 20 velhinhos abandonados, com quem ninguém fala. E também querem atenção e carinho, e são muito afetuosos, os velhinhos. Portanto, tudo requer, seja numa grande cidade em que há muita gente junta, seja quando ela está dispersa nas colinas, é a mesma coisa. Esta relação afetuosa, carinhosa, que nós podemos fazer e podemos ensinar outros a fazer, carinhosa, mas sempre no Senhor ou em Cristo, não pode ser carinho por carinho só humano, não existe isso. Existe sempre no Senhor e em Cristo. Isto penso que é o mais importante, também o mais importante que Paulo nos ensina. Paulo nos ensina-nos a ser personalizados, maternais, paternais, cheios de afeto e de carinho, e a saber encontrar uma vasta rede de cooperadores para podermos chegar a todos, desta maneira. Porque pouco importa hoje fazer um grande discurso em um sítio qualquer da cidade de Coimbra. Pouca gente ouve e pouca gente liga a importância. Mas, se tu fores ter com um irmão diretamente e o tratares pelo nome, de certeza que o conquistas, que o ganhas. Foi assim que Cristo foi ter com Paulo. E Paulo percebeu bem que aí começou um amor novo que ele não tinha encontrado até então. E por isso transformou-se naquele evangelho que nós conhecemos, e este Paulo quis apresentar a vocês e a mim, ainda que de uma forma rápida. Obrigado pela atenção.